Oi pessoal, bom dia. Essa vai ser a nossa primeira videoaula. Primeiramente eu queria falar algumas coisas que eu já falei por e-mail, mas eu queria destacar. Fazer esse ensino não presencial, por meio de videoaula, é ruim. Não é o que a maioria dos professores queriam. Eu sei que para o aluno também é horrível. Porém, a ordem veio lá de cima e a gente tem que lidar com isso, né? Eu nunca cheguei a fazer videoaula assim, em escola, em preparar aula nenhuma assim via online. Então é tudo muito novo para mim, da mesma maneira que é muito novo para vocês. Então eu conto com vocês aí para tentar melhorar essa experiência, né? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês têm liberdade de falar comigo, seja por e-mail, pelo Moodle, ou até eu mandei meu número de WhatsApp aí no, por e-mail para vocês. Podem botar no grupo aí. E eu tô aberto a, a qualquer discussão, dúvida, sugestão, porque como eu disse, como é a primeira vez que eu estou fazendo videoaula, eu não sei se vai ficar bom, não sei se eu vou estar muito acelerado, vou estar muito devagar, então aceito qualquer sugestão de vocês aí, estou bem aberto quanto a isso, um cara bem tranquilo. Vamos lá, como é que vai ser? Primeira semana, eu vou fazer uma revisão do que a gente já viu na sala de aula, que é o capítulo 1, 2 e 3 do livro do Ferrante. Eu vou passar cada slide rapidinho, não acho que vai ser tão longo assim. E na segunda semana, que é a semana que vem, vou falar do capítulo 4, que é a resistência mecânica, que vai ser uma coisa nova já. Para cada capítulo que eu vou passar aqui, para essa primeira prova, eu vou dar uns pontos para vocês, né? Porque a recomendação do IFES é que a gente avalie cada aula que a gente dê. A gente cria uma avaliação, né? De maneira que meio que force vocês a assistirem às aulas, a trabalharem um pouco de casa. Então, essa primeira aula tem 3 capítulos, né? O capítulo 1, 2, 3 do Ferrante. Então, eu vou pedir como avaliação 3 resumos. Eu não quero nada muito elaborado, quero realmente um resumo. Quero que vocês pensem assim, se eu fosse fazer um resumo para a prova desse capítulo, o que eu faria? Que é exatamente isso. Pode ser via slide, pode ser via em formato de tópico, pode ser um texto. Eu prefiro que vocês submetam esse arquivo via Moodle, através de algum arquivo de texto, chega no Word, bloco de notas, enfim, que vocês tiverem acesso. Quem não tem como fazer via Word, quiser fazer na mão, pode fazer no caderno e tirar uma foto e mandar. Você tem essa liberdade. Como eu falei no e-mail, é tudo bem flexível aqui. Vou tentar fazer o máximo aí para tornar a experiência melhor para a gente. E é isso, né? Então, a princípio a gente começa assim. A avaliação que eu daria para vocês valeria 30 pontos, essa primeira avaliação, que seria do capítulo 1 até o 5. Como a gente tem a recomendação de não fazer avaliações grandes agora também, eu vou dar 2 pontos por resumo. Então, nos 30 pontos, 10 já vão ser de resumo. Então, é uma pontuação meio que fácil de conseguir, né? Então se vocês mandam o resumo que já vão ganhar um terço da nota, né? Então é algo bem fácil de fazer, que é bom trabalhar um pouquinho, né? Depois de quase 2 meses aí, vocês estão parados aí de férias. Mas é isso aí. Eu vou começar aqui então. Eu não posso clicar F5 para começar o slide porque ele não grava o que eu estou usando para gravar aqui o programa. Então eu vou só passar os slides aqui assim. Acho que vai dar para ler sem muita dificuldade. Experiência terrível, que eu gravei uma videoaula inteira, aí depois eu vi que não mostrou os slides que estavam passando. Mas enfim, vamos lá. Como falei, eu vou passar um pouco rápido aqui. Essa primeira aula é muito introdutória. Essa parte inicial eu queria mais falar do histórico da seleção de materiais, né? Porque a seleção de materiais é o último tópico de materiais que vocês vão ver na faculdade. Então é onde a gente vê tudo de uma vez e a gente vê como se aplica isso, né? Onde a gente pega todas aquelas disciplinas de materiais e meio que mistura isso tudo e tenta aplicar. Então o objetivo da disciplina que eu tinha colocado aqui anteriormente
era ensinar vocês procedimentos de seleção de materiais, ensinar a consultar, empregar os mapas de propriedades e usar os critérios de seleção de materiais baseados em propriedades de engenharia, né? Eu comecei falando do histórico, falei que a tecnologia ela se desenvolve paralelamente ao desenvolvimento dos materiais, né? Que a gente vê que na Idade da Pedra a gente não tinha tanta versatilidade de materiais, a gente usava muitos materiais naturais, eram coisas bem simples, era madeira, eram fibras, pedras, ouro, que é algo que a gente pega natural ali. E a gente vê que com o passar do tempo isso foi mudando. Foi se apresentando para a gente uma nova quantidade de materiais, várias ligas metálicas, diferentes cerâmicas, os compósitos foram aparecendo com o tempo. A gente vê que mais ou menos ali em 1950, 60, a gente vê que a gente usava majoritariamente metais, poucos polímeros, poucos cerâmicos, quase nenhum compósito. Só que isso foi mudando com o passar do tempo. Hoje em dia, a tendência é que isso meio que vá para o equilíbrio, que a gente use igualmente metais, polímeros, compostos e cerâmicos. Cada um para sua determinada aplicação, né? Lembrando que tem algumas aplicações que exigem a presença de certa classe de materiais, né? Por exemplo, geralmente isolantes, aliás, geralmente materiais, dá outro exemplo, né? Geralmente materiais ou funções que exijam um material com baixa rigidez, geralmente vai para o lado do polímero, né? Então são funções específicas que exigem materiais específicos ou classes de materiais específicos, né? Aí aqui tem vários mapas de propriedades que eu fui mostrando como que estavam evoluindo esses mapas com o passar do tempo, né? A gente vê que esse círculo vermelho, rosa, rosado, vermelhado, ele cresce e vai se tornando muito complexo à medida que a gente vai evoluindo no tempo. Esse círculo é o círculo dos metais. Antigamente a gente tinha só o ouro, depois apareceu o bronze, o latão, a prata. Hoje em dia a gente tem uma porrada de ligas diferentes de metais com propriedades bem diferentes. A gente vê que a faixa dos metais é mais abrangente. E isso também vale para os polímeros, para os cerâmicos, né? Até para os compósitos. Aqui esse é o mapa de propriedades levando em conta resistência por densidade, né? E é basicamente isso, em questão de histórico, né? Isso aconteceu, essa evolução dos materiais aconteceu a partir do momento, aliás, ela se tornou mais acentuada a partir do momento que os engenheiros, os cientistas, o governo, as empresas perceberam que não adianta só analisar os materiais do ponto de vista macroscópico. A gente tem que analisar também do ponto de vista microscópico, né? Tentar olhar para o material e entender como é que ele funciona, né? E aí que surge de falar triângulo, mas é um pirâmide, né? Não é pirâmide, sei lá, um tetraedro, enfim. Quando a gente vai selecionar o material, primeiro a gente tem que observar o que a gente precisa para determinada função. Vamos lá. Eu quero projetar algum equipamento. Eu tenho que saber para que vai servir aquele equipamento, onde ele vai ser utilizado. Sabendo disso, eu vou conseguir determinar quais são as propriedades necessárias para que eu consiga cumprir minha função adequadamente, né? Então eu já vou ter uma lista de propriedades. Eu tendo essa lista de propriedades, eu consigo determinar qual é a estrutura do material que me dá essa lista de propriedades, né? Ou seja, qual a estrutura que vai me conceder essas propriedades, né? E quando a gente chega numa estrutura desejada, a gente tem que determinar também qual é o processo de fabricação, o tratamento térmico, etc., que eu vou precisar fazer para chegar àquela estrutura. Então, aplicação, propriedade, estrutura e processo estão diretamente ligados. Então, está tudo ligado, né? Eu determino um processo para chegar a uma estrutura. Essa estrutura vai me dar algumas propriedades e essas propriedades vão estar de acordo com a minha aplicação. Então, isso está tudo correlacionado. Isso aqui, para mim, é onde fica claro o que é a engenharia de materiais. A engenharia de materiais é aquela ciência que correlaciona propriedade, estrutura, processo para cumprir as funções desejadas de um determinado produto, né?
de uma determinada aplicação. Então aqui é uma parte bem importante dessa aula. Eu dei o exemplo do avião, que antigamente usavam mais alumínio, hoje em dia usam mais compósitos, né? Falei um pouco de propriedades, tipos de materiais, né? Aqui tem um ponto importante que é o caráter interativo da seleção de materiais, né? Porque não basta que a gente escolha um material para um dado projeto e acabou. Não é assim que funciona. Eu vou escolher um material para um dado projeto e eu vou colocar aquele projeto em operação. Ele em operação, eu vou analisar o seu desempenho em campo. A partir dessa análise, eu vou determinar esse material hoje é o suficiente? Está bem? Eu preciso otimizar alguma coisa? Eu preciso melhorar algum aspecto? Ele está servindo adequadamente a sua função? Então, essas são perguntas que elas têm que ser feitas frequentemente, né? Isso quer dizer o quê? Que não basta que a gente só selecione o material para um projeto. A gente tem que estar sempre observando, analisando o seu desempenho para identificar onde a gente pode melhorar, se tem alguma coisa que está acontecendo errado, se o serviço, se a condição de serviço vai mudar. Então, a seleção de materiais não é um procedimento estático, é algo bem interativo. É algo que a gente vai meio que realimentando, é meio que um ciclo, né? Bom, porque outro fator importante que eu estava querendo dizer antes, né? É importante definir bem, a gente saber quais são as condições de trabalho que aquele material vai operar, saber onde ele vai operar, quais são as condições ideais ou quais são as condições que ele vai operar de fato, né? Para a gente selecionar um material que atenda aquelas condições. Né? Partindo dessas condições necessárias para ele trabalhar, a gente determina uma série de propriedades requisito. Quando eu falo propriedades, eu não estou indo muito para o conceito de propriedade mesmo, né? Eu estou falando mais de requisitos que o material tem que ter para ser bem aplicado àquela função, né? E quando eu falo desses requisitos, geralmente é muito fácil a gente atender um requisito só. Se eu tiver, sei lá, 5 requisitos, atender um só é fácil, individualmente. O problema vem quando aparecem vários requisitos de uma vez. Eu falei isso na sala. Sei lá, propriedade, tenacidade e rigidez. É fácil conseguir material de alta resistência. Resistência, tenacidade e rigidez. É fácil conseguir material de alta resistência. Porém, não é tão fácil conciliar resistência à alta tenacidade e alta rigidez. Então, o grande truque aqui, a grande palavra que descreve bem a seleção de materiais é a palavra chamada otimização, que está em vermelhinho aí. Otimização é importante. Além disso, também é importante adequar o material aos processos de fabricação disponíveis. Isso é fundamental. Eu usei essa expressão na sala de aula que eu acho que ficou muito claro. A seleção de materiais caminha de mãos dadas com a seleção do processo de fabricação. Isso é muito importante. Não basta só escolher o material, tem que escolher também o processo de fabricação. Como falei antes, a engenharia de materiais ela consiste de processo, estrutura e propriedades. Né? E esses três parâmetros aí têm que ser tratados em conjunto para determinar, para eu atender às funções necessárias no meu produto. Aqui eu tenho alguns exemplos aqui, falando umas bobeiras, enfim. Conceito importante, filosofia do compromisso. Filosofia do compromisso nada mais é que otimização, que é sacrificar uma propriedade em benefício de uma otimização geral. Né? Aqui tem um exemplo muito bom, que é como varia a resistência mecânica e a tenacidade com a temperatura de revenimento para um material martensítico. A gente vê que à medida que a gente aumenta a temperatura, ocorre uma redução de temperatura mecânica e um aumento de tenacidade. E se eu quiser que as duas grandezas sejam altas, como é que eu faço? A gente não tem como alcançar isso. Então a gente tem que achar um meio termo, tem que otimizar de modo que satisfaça os requisitos de resistência mecânica e de tenacidade. Né? Então essa é a filosofia do compromisso. É o eventual sacrifício de uma ou mais propriedades em benefício de uma otimização geral.
né? Novamente, seleção de materiais é um processo que é feito interativamente, é um processo cíclico, não é algo que eu faço uma vez só. A filosofia do compromisso, ela pode ser determinada como uma combinação da interação e da otimização, né? Lembrando que em seleção de materiais, eu tenho uma porrada de critérios que devem ser levados em conta. Aqui tem essa lista de critérios. Eu vou disponibilizar esses slides para vocês, então vocês podem ver com calma. Já falei disso antes também. Como falei anteriormente, analisar um critério só é fácil. O difícil é eu pegar todos os critérios importantes e produzir, criar um material que atenda todos os critérios, né? Isso é muito difícil. Então, a palavra-chave aqui dessa aula, dessa disciplina, eu poderia dizer, é otimização. Aqui tem outros critérios. Aqui eu falo um pouco dos critérios, mas eu vou passar isso direto, porque isso é o foco das próximas aulas, né? Isso aqui é uma aulinha de revisão, mostrando as coisas mais importantes. Enfim, mas eu não posso passar batido a questão do índice de mérito. Índice de mérito, a relação resistência barra peso, resistência por rigidez por peso. É a relação de duas propriedades importantes para o material, né? O índice de mérito vai ser sempre um parâmetro, nem sempre uma propriedade, né, mas um parâmetro que vai estar de acordo com o material. Por exemplo, resistência mecânica, que muitas vezes é limitada pelo limite de escoamento, é representada pelo limite de escoamento. O limite de escoamento é uma característica do material. A densidade é uma característica do material. A rigidez é uma característica do material. Deixa eu dar outro exemplo aqui. Enfim, a condutividade térmica é uma característica do material. Então, o índice de mérito relaciona duas características do material. Eu falei que o índice de mérito nem sempre pode ser uma propriedade, porque muitas vezes eu quero relacionar peso com custo, né? Então, isso vai ser um índice de mérito, mas o custo não é uma propriedade, né? O custo é um dado do material, né? Que é um dado que vem do mercado, né? Então, o índice de mérito é isso, é uma grandeza que a gente usa para avaliar a relação entre duas propriedades importantes do material, duas características importantes do material, né? Aí aqui tem um exemplo de uma bicicleta, que tem ligas mais caras de uma resistência, o índice de mérito de cada uma ali, resistência por densidade, e o preço em dólar por quilo de cada um, né? Que preço também é um fator de extrema importância na seleção. Né? Aí que eu estou explicando o que aconteceu aqui nesse exemplo, vocês podem ver depois com calma. A fabricação, como falei, é algo super importante na seleção de materiais. A gente vai ver isso mais para frente, mas é imprescindível, né? Não basta que a gente só escolha o material, a gente tem que saber como é que ele vai ser produzido. Um exemplo é eu querer criar uma tubulação de um determinado aço. Porém, aquele aço ele apresenta problema de soldagem, né? Então, quando eu vou fazer a soldagem dessa tubulação, eu vou ter problema. Então, eu não posso escolher esse aço que tem problema de soldagem, né? Eu tenho que escolher um outro aço. Essa é a ideia da análise do processo de fabricação, né? Às vezes eu quero usar um material que eu preciso de resistência tal, preciso de tenacidade tal, rigidez tal. Eu consigo isso tudo. Mas eu quero que o material ele seja soldável. Ele tem que analisar isso. Tem que saber qual processo de fabricação eu vou utilizar para produzir o material mesmo, né? Outra coisa importante também é essa escala de produção. Eu dei o exemplo da cadeira na sala de aula, lembro disso. Cadeira de escola é uma coisa que eles não produzem uma de cada vez, produzem várias de uma vez só. Tem que ter uma alta escala de produção, uma grande escala de produção. Então, se eu quero vender uma cadeira, eu seleciono o material, faço o projeto de uma cadeira, só que ela demora um mês para produzir uma cadeira, tá ruim, tá horrível. Não vou conseguir vender nada, vai ser uma coisa extremamente rara, né? Eu faço até um exemplo, um paralelo com que eu sei que a escala de produção também se relaciona muito com o preço, né? O que consegue ser produzido em alta escala geralmente tem um preço mais barato, né? Eu vi
esses dias o filme Ford vs Ferrari, não sei se vocês viram, que basicamente mostra que os carros da Ford, os mais populares, assim, eles são produzidos em escala. Então eles são mais baratos, eles são bem vendidos por causa disso. A Ferrari é algo que é produzido manualmente, praticamente. Antigamente era assim, né, pelo menos. Que tinha um técnico responsável por cada parte do carro e era algo muito manual. Por isso que era um carro que era quase uma obra de arte, né? Enquanto que os carros mais populares da Ford, eles eram produzidos em massa, né? Por isso que o preço da Ferrari era muito maior do que o preço de um carro popular produzido em massa pela Ford, né? Isso é só um exemplo que eu estou dando para mostrar que a escala de produção se relaciona com o custo também. Então é muito complicado fazer estação de materiais porque essas grandezas elas se relacionam o tempo todo. É escala de produção com custo, é propriedade mecânica que se relaciona com a tenacidade, quando aumenta uma diminui a outra. Então a palavra-chave aqui novamente é otimização. Controle dimensional também é importante, o tamanho da peça tem que ser levado em conta. Dei um exemplo aqui de uma peça que devia ser temperada, temperada é esquisito falar, né? Passar pelo processo de tempera. Que uma peça muito grande, ela faça um tratamento térmico de têmpera, ela vai apresentar diferente, o gradiente térmico dela vai ter um gradiente térmico ali, ele não vai ser aquecido igualmente no núcleo e na superfície, então isso é um problema de peças muito grandes. Outra coisa importante dessa aula aqui é analisar os contextos onde a seleção de materiais faz necessária. Onde é preciso selecionar o material? Onde eu preciso fazer o processo de seleção de materiais? Primeiramente, quando eu quero criar um novo produto ou uma nova função, eu tenho que selecionar o material de acordo com isso. Uma nova função com as necessidades desse novo produto. Quando eu quero modificar algum equipamento para novas condições de serviço, mudou a condição de serviço, mudou o material. Você consegue imaginar que a resistência de um tubo que transporta água não vai ser, não a resistência à corrosão, tem que ser diferente de um tubo que transporta petróleo, né? Ou um tubo que transporta, sei lá, algum tipo de fluido com amônia, não sei. Enfim, dependendo das condições de serviço, os materiais serão diferentes, serão necessários materiais com características diferentes. Outro momento que se faz necessária a seleção de materiais é quando a gente tem material que é inadequado ao serviço. Que muitas vezes o projeto é feito inadequadamente, a gente vê que aquele material, naquele serviço, ele não é bom, e a gente faz a seleção. Então, novamente, é um processo interativo. Eu tenho que estar sempre observando o material em serviço, né? 4. Quando novos materiais e processos para melhoria de desempenho, né? Quando eu preciso de melhorar meu desempenho. Vou dar um exemplo de uma caldeira aqui, sei lá, aliás, um trocador de calor. Às vezes, se eu mudar o material do trocador de calor, eu consigo melhorar a eficiência desse trocador. Então, se eu tenho uma necessidade de aumento de eficiência, talvez a minha solução seja mudar o material, né? Então, essa é uma alternativa. Isso é um outro momento onde a seleção de materiais faz necessário. E, é claro, quando eu quero reduzir o custo, né? Ainda mais nesses tempos de crise, é necessário muitas vezes reduzir o custo do material. E às vezes eu quero reduzir o custo, às vezes faz necessário reduzir o custo do equipamento. Então, para redução de custos, muitas vezes é interessante mexer no material, né? Eu passei rapidamente aqui pelos pontos mais principais dessa aula. Aqui eu falo um pouco de análise de falha, né? Muitas vezes a falha ocorre por conta de não haver um material adequado para determinada função. Né? A gente vê que isso é um pouco antigo, essa tabela de 85, né? A gente vê que a maioria das falhas ocorria pela seleção incorreta de materiais, né? Por exemplo, uma tubulação que era para aguentar, em questão de corrosão, uma água salgada, água do mar, ela não aguenta. É porque eu escolhi o material errado daquela tubulação, né? Mecanismos causadores de falha, tem essa tabela mostrando. O componente aeronáutico também, que é mais pela fadiga, né?
que também deve ser levado em conta na hora de fazer seleção de materiais. Se eu sei que a falha geralmente ocorre por fadiga, eu tenho que observar isso, né? É importante também determinar o que é falha e o que é fratura. É uma distinção que muita gente confunde, né? A falha é quando o material ele é incapaz de fazer o que ele foi feito para fazer, de executar a sua função. Quando o material ele se torna incapaz de executar a sua função, é porque ele falhou. Independente se ocorreu a fratura ou não ocorreu a fratura, né? São duas coisas distintas isso. É importante fazer essa distinção. Inclusive eu volto a falar disso, se eu não me engano, no capítulo de tenacidade. Mas distinguir falha de fratura é importante. Né? E para finalizar, nessa primeira aula aqui, esse primeiro capítulo aqui, né? Distinção de seleção de materiais e análise de falha. Mostrar como é que funciona o ciclo do projeto, né? E seleção de materiais. Eu seleciono o material com projeto, não só o material com processo de fabricação. Enfim, meu projeto está pronto. Eu levo ele para operação. Levando para operação, eu tenho que sempre analisar o seu desempenho em serviço, em operação. Analisando o desempenho, eu vou saber onde eu melhoro, o que está bom, o que está ruim, né? Se eu preciso mexer em alguma coisa. Eu tenho que ter informação também se eu preciso mexer na questão do valor daquele material, ou seja, do custo. Talvez seja importante mudar o material para reduzir o custo do equipamento. Talvez seja importante, talvez eu não tenha previsto alguma nuance da operação que eu devo prever depois, que eu consegui reparar depois. Então, isso é uma questão de um ciclo, né? Eu faço o projeto, eu analiso o desempenho dele nas condições de serviço. Se mudar as condições de serviço, talvez tenha que mudar o material. Se tiver que mudar o custo, talvez tenha que mudar o material. Se eu quiser melhorar a eficiência, talvez que precise mudar o material. Então, a seleção de materiais é um processo cíclico, interativo, né? Dessa aula aqui, o que eu acho importante a gente tirar é exatamente isso. É que a seleção de materiais é um processo interativo, é um processo que envolve muita coisa, é um processo super complexo, né? A nossa ideia, nosso objetivo aqui é criar um método de seleção. Isso aí é só o capítulo 1, essa introdução do nosso problema maior. Mas é isso aí. Agora eu vou partir para o capítulo 2. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o capítulo 2, né? Naquele mesmo esquema que eu fiz no capítulo 1. Vou tentar passar rapidinho, porque o capítulo é mais longo, porém não tem tanta informação assim importante, né? A parte mais importante está para o final. Mas eu vou passar mais rápido aqui. Bom, esse capítulo, a ideia dele é apresentar algumas propriedades dos materiais, introduzir os conceitos, relembrar principalmente, né, já que esse curso todo é um curso que trata cujos conceitos básicos já foram vistos anteriormente. Então, a ideia aqui é relembrar, falar o que são propriedades físicas, químicas, mecânicas, materiais homogêneos, isotrópicos, né? Tem as tabelas aqui mostrando. Aí tem algumas definições que são importantes, por exemplo, a diferenciação entre uma propriedade que é sensível à estrutura e aquela que é insensível à estrutura, né? O exemplo mais forte disso aí é a rigidez, a modularidade, o módulo de Young, que é uma propriedade insensível à estrutura. Por quê? Porque é uma propriedade que está ligada à natureza da ligação atômica do material. Então, essa propriedade é insensível à estrutura. Porém, tem umas outras que, se eu mudar a estrutura, ela também muda, né? Aí eu falo sobre isso aqui nesse slide, sobre algumas propriedades dependentes, que elas são independentes de estrutura. Quando eu falo estrutura, eu não falo não só o tipo de estrutura cristalina, mas também tamanho de grão, distribuição dos átomos, grau de deformação plástica. Eu me refiro a isso, né? Então aqui nesse capítulo, basicamente, a gente revê as propriedades de densidade, módulo de Young, resistência mecânica, né, que geralmente a gente mede por dutilidade e tensão de escoamento, tenacidade, e aqui as
propriedades térmicas, né, que é condutividade, difusividade, calor específico e coeficiente de expansão térmica, né. O foco maior do curso, no geral, não só dessa aula, são as propriedades mecânicas, né? Então a gente não vai ver muito sobre essas propriedades térmicas ao longo do curso. Só que elas são importantes de serem consideradas, obviamente, né? Ainda mais dependendo do tipo de projeto que você vai fazer. Alguns projetos a gente até releva, entre aspas, aí, essas propriedades, elas não são tão importantes assim. Só que existem outros projetos que elas assumem um certo protagonismo. Por exemplo, projetos de um trocador de calor. Analisar calor específico, condutividade térmica, coeficiente de expansão térmica, isso é muito importante. Aqui, nessa parte inicial da apresentação, eu faço a diferenciação entre a seleção de materiais a nível de detalhamento e de concepção. Aqui eu explico, tá bem explicado aqui no slide, só que a ideia geral é que a concepção é mais ou menos você definir o que você precisa. E no detalhamento é você tentar abrir mais aquilo, detalhar mais o que você precisa. É como se na concepção eu determinasse assim, pô, eu preciso de um metal, eu preciso de uma liga de alumínio. Na concepção eu determinei isso. Só que no detalhamento eu vou determinar qual liga de alumínio, qual tratamento térmico vai ser realizado, vou analisar os resultados de ensaios, lista de propriedades, manual. Né? Então a ideia da diferenciação entre concepção e detalhamento é essa. A concepção, na verdade, como está escrito aqui, ela tenta trazer uma visão geral do problema. Com essa visão geral, eu determino uma classe de materiais ou algum tipo de material que eu quero. Aí depois, com o detalhamento, eu vou determinar qual é especificamente o material que eu quero dentro daquela classe. A ideia é essa, né? É claro que não é uma coisa tão fácil de fazer. Primeiro eu vou analisar todos os candidatos para aquela aplicação, mas a tendência, né, o objetivo final é que a gente defina um material para a aplicação que a gente deseja, né? Bom, aqui eu começo a falar de densidade, né? Densidade que é muito usado para os índices de mérito, né? Não vou entrar muito em densidade aqui, né? Fala sobre alguns materiais, sobre o conceito de densidade, mas isso é algo que já está meio batido, já falei bastante na sala de aula. Modularidade, que é uma propriedade intrínseca do material, uma propriedade que é insensível à estrutura, também é importante. Né? Aí que eu falo um pouco sobre a modularidade. Essa parte é mais uma revisão, né? No capítulo 3, acho que é o 3, que é a rigidez, a gente vê mais sobre o modo elasticidade, então é algo mais completo. Aqui é mais uma revisão, né? Aí que eu mostro algumas equações, lembrando que nesse curso aqui, apesar de aparecer algumas equações ao longo tanto dessa apresentação quanto das outras, o foco aqui não é uma análise matemática do problema, né? Eu lembro que eu fiz uns exemplos no quadro, mas o foco não é um foco matemático, o foco é mais a criação de um método e o conhecimento mais profundo das propriedades, das definições de ciência de materiais e processos de fabricação. Então eu tô achando que foi um pouco rápido, vou tentar desacelerar um pouquinho. Então não precisa focar tanto nas equações. Essas equações elas servem mais para mostrar o que a gente vê em teoria, mas eu não pretendo cobrar isso de vocês aí. Aqui eu falei um pouco a mais sobre a rigidez em polímeros, que é um caso à parte, né? Que é um caso à parte, que tem as propriedades mecânicas dos polímeros, elas dependem de fatores diferentes das propriedades mecânicas dos metais. Né? Tem a questão da cristalinidade, da ligação cruzada, né? do enrijecimento das cadeias, então é outra história. Aí aqui eu falo um pouquinho, né? Aliás, eu só comento aqui da rigidez. No capítulo seguinte, na verdade, eu entro mais em rigidez de polímeros, eu falo um pouco mais.
né? Eu entro mais nisso aí, mas como agora é só uma revisão, não precisa focar tanto nisso. Resistência mecânica. Eu falo um pouquinho aqui, não tem muito mistério, é algo que está muito batido, que a gente vê uma porrada de disciplinas antes de chegar aqui. Eu falo um pouco sobre o processo de escorregamento, né, que gera deformação, né? É importante dar uma olhada melhor nisso aqui, mas eu não vou ficar repetindo algo que é tão que é tão falado assim no curso, né? O que eu acho mais importante lembrar aqui em questão de resistência é que a resistência mecânica nos metais ela é totalmente relacionada à mobilidade das discordâncias. Eu acho que esse é um conceito que ele é tão importante quanto facilita a gente entender uma série de outros comportamentos dos metais, né? A discordância que, bom, você deve lembrar que é uma existência de um plano semiplano extra de átomos, não plano adicional de átomos na minha estrutura cristalina, né? A deformação, ela se dá, a deformação plástica se dá através do movimento das discordâncias, né? Então, para ocorrer a deformação, deve ocorrer o movimento das discordâncias. Então, se eu não quero que o material deforme, eu tenho que restringir esses movimentos das discordâncias. Essa é a lógica principal. Eu tenho que restringir o movimento da discordância. Então, todo mecanismo de endurecimento, de aumento de resistência mecânica, são mecanismos de restrição de discordâncias. A ideia de todo mecanismo de aumento de resistência é restringir as discordâncias, né? O que eu estou dizendo aqui, o aumento da resistência mecânica dos metais passa necessariamente pela restrição do movimento das discordâncias. Acho que quando a gente observa isso, fica muito fácil a gente ver como que funciona o mecanismo de todos, aliás, como que todos aqueles mecanismos de aumento de resistência funcionam. Por exemplo, a redução de tamanho de grão. A redução de tamanho de grão aumenta a questão o número de obstáculos ao movimento das discordâncias, então acaba aumentando a resistência. Encruamento. Eu deformo o material, vão se criando mais discordâncias. Quando tem muitas discordâncias, elas não conseguem se movimentar bem, porque tem discordância demais. Então o material se torna mais resistente. Outro mecanismo a adição de alguns átomos de alguns elementos de liga. É outro exemplo, né, de mecanismo que aumenta a resistência mecânica. Que os elementos de liga, alguns elementos de liga, eles servem como uma barreira à movimentação das discordâncias. Então, consequentemente, aumentam a resistência mecânica do material. Eu falo um pouquinho sobre cerâmicas também. Materiais cerâmicos têm baixa mobilidade de discordâncias, né? Então eles não costumam ter aquela fratura dúctil, a fratura geralmente é frágil, né? Eles não permitem muita deformação. Exatamente aqui eu botei alguns exemplos. Essa parte de mecânica ela é importante, mas como eu falei, fica um pouco batida, né? Que vai repetindo muito, né? Já é o capítulo 4 também que eu falo ainda mais desses conceitos, né? E bom, tenacidade. Tenacidade é uma parte, talvez seja a parte até que tem mais cálculos e que é até um pouco mais complexa aqui nessa apresentação, mas se trata da capacidade do material de ele absorver energia, né, no impacto, né? Aqui tem uma definição mais elaborada, né? Mas a tenacidade basicamente se refere à capacidade do material receber energia. Né? Aí que eu falo um pouco sobre os conceitos de energia superficial, de energia superficial principalmente, né, que é aquela energia associada aos átomos que não estão ligados na superfície do material, né? Quando eu vou criar algum tipo de uma fratura no material, eu preciso que sejam criadas duas faces, né? Então
Então, a energia interfacial relacionada a essas duas faces é necessária para que eu crie essa fratura. Mas aqui eu explico bem, né, energia de fratura no caso. Ah, e a tenacidade, tenacidade, resistência mecânica e rigidez são as três propriedades mecânicas mais importantes aqui pra gente, né? Então, tanto que é o capítulo 3, 4 e 5, que é basicamente a nossa prova inteira. Aqui nessa apresentação, mais uma revisão, mas o mais importante mesmo está no capítulo 5 da tenacidade, né? Aqui fala uma coisa bem importante, porque a tenacidade ela só é considerada em projeto mecânico para tentar prevenir de que ocorra uma fratura súbita do material. Porque a gente, na qualidade de engenheiro, a gente tem que sempre buscar que, se o material for fraturar, né, que essa fratura seja dúctil, né? Porque a fratura dúctil ela acontece gradativamente. Ele deforma antes de falhar, né? Ele deforma antes de fraturar. Falhar não, fraturar. Isso é bom, porque vamos supor que a gente está morando numa casa. Eu percebo que sei lá, os pilares estão se deformando. Isso para mim é um sinal de que eu tenho que sair dali, porque vai cair tudo. Agora imagina se é uma coisa repentina, se é uma coisa que acontece de uma vez só, que acontece subitamente. Então, esse não é o nosso objetivo, né? Isso não é bom pra gente, é uma coisa que é perigosa. Então, a gente tem que sempre tentar evitar que a fratura seja frágil. A fratura pra gente tem que ser dúctil, né? Então, uma análise mais profunda da tenacidade se faz necessária para isso, né? Tem alguns projetos que são limitados não pela tenacidade, mas eu posso dizer que pela tenacidade, né? Que é para evitar que aconteça essa fratura súbita, né? Que é extremamente perigoso, né? Bom, as propriedades mecânicas passando, indo para as técnicas, né? Que é condutividade, difusividade. A condutividade é a capacidade do material conduzir calor, e a difusividade é a capacidade do material difundir calor. Aí a condutividade aqui a gente chama de lambda, é bom lembrar isso, pode gerar confusão porque a gente está acostumado a trabalhar com condutividade, a gente chama de K geralmente, né? Pelo menos quando eu fiz Transcal, chamava de K. Eu não sei se vocês já fizeram, nem lembro. Um livro do Incropera chamava de K. Aí fala um pouco sobre o que interfere na condutividade, a relação entre os cerâmicos, os polímeros e metais, né? Materiais cristalinos e não cristalinos também. É importante ler isso aqui, né? Fala sobre os polímeros e as cerâmicas também. Essa aqui é a lei de Fourier, né? Q igual a menos K dt dx, que é para transferência de calor unidimensional, que é o que a gente mais costuma estudar. A transferência de calor através de condução unidimensional, né? Que é a fórmula para convecção, para radiação, são totalmente diferentes. Tem um exemplo aqui dos tijolos refratários, como que a condutividade diferente de um para o outro interfere, tanto quanto a espessura da camada ele também interfere muito. Aí fala do coeficiente de expansão térmica, que por mais que eu fique repetindo aqui coeficiente médio de expansão térmica, é aquele coeficiente de dilatação que a gente estuda lá, até no ensino médio, né? Aqui ele faz algumas mudanças bem sutis, que é a questão de coeficiente médio de expansão volumétrica, né? Que chama de alfa aqui, que leva em consideração o volume, não só em uma dimensão. E fala um pouquinho disso, mas isso é uma coisa que também já está meio que a gente já viu demais, né? Aqui, ó, a expansão térmica que a gente vê no ensino médio linear, que a gente chama de alfa geralmente. Aqui eu estou falando da volumétrica, que é em 3 dimensões. Mas a ideia é muito parecida, né?
Ah, tem essa equação aqui que relaciona o coeficiente de expansão térmica volumétrico com o modo de elasticidade. Essa equação de Grunstein. Como eu falei, não precisa focar muito nisso. Né? Essas aproximações aí, geralmente elas não são tão úteis assim. Né? Apesar de no livro aí falar que é muito útil e tal, é raro a gente precisar fazer essa associação entre coeficiente de dilatação e modularidade. Hoje em dia a gente tem uma vasta gama de dados já, um banco de dados muito grande sobre isso. Então essas aproximações não são tão necessárias mais. Quando eu digo banco de dados, eu me refiro a uma grande quantidade de materiais diferentes. Né? Falar um pouco sobre as tensões térmicas, né, que são associadas a gradientes de temperatura. Né? São tensões que se formam no interior do material. Né? Principalmente quando há uma restrição, né? Imagine, esse exemplo aqui é até interessante, porque imagine que tem uma viga metálica biengastada, como está mostrado aqui. Se eu aquecer aquilo, ela não tem para onde dilatar, então vai ocorrer algum tipo de deformação. Né? Essa deformação acontece devido às tensões térmicas que se formam, né, do material. Aí eu falo sobre um caso de um material com restrição interna, porque a viga bem gastada ela tem um movimento, a deformação restrita pelo engaste. Então ela deforma de uma maneira diferente, em vez de deformar na direção do comprimento maior da viga, né? Longitudinal. Aqui tem um caso que é um cilindro grande. Né? Se eu submeter esse cilindro a um tratamento térmico, o gradiente de temperatura no interior do cilindro vai ser diferente do da superfície. E isso vai causar uma tensão térmica no material. Né? Essa tensão térmica aí pode gerar vários problemas. Então, esse é um fator a ser levado em conta na hora de fazer estação de materiais. É uma propriedade importante nesse sentido. Eu acho que a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar de fadiga térmica, que é algo comum também. Mas é exatamente isso, o gradiente, a diferença do gradiente térmico entre interior e superfície que causa essa tensão. Né? Essa tensão ela age muitas vezes como o início de uma possível trinca ali. Então é muito perigoso ignorar o efeito da tensão térmica. Né? Aqui eu falo mais um pouquinho. Né? O campo de tensões ele é dependente, né? Ele é dependente, né, do coeficiente de expansão térmica e da difusividade térmica. Aqui, quando as tensões térmicas são geradas por súbitas variações de temperatura, o processo recebe o nome de choque térmico, que é algo que até é um conceito que a gente está acostumado a ver, que é quando a variação de temperatura é abrupta, gera uma tensão térmica. Né? Alguns materiais são muito sensíveis à taxa de deformação, então quando acontece uma taxa de deformação tão grande, um gradiente tão abrupto assim, podem ocorrer falhas, principalmente naquelas imperfeições no interior do material. Então, dependendo do material, isso é um problema gravíssimo. Né? Ou seja, eles vão falhar para tensões que, se fossem aplicadas de forma gradativa, não afetaria. Então, muitas vezes, se eu aquecer o material, sei lá, de 0 a 100 graus Celsius, tudo devagar, tudo bem. Mas se eu fizer aquecimento extremamente rápido, eu posso causar falha no material. Ele vai falhar com a geração de uma tensão térmica muito menor do que ele deveria aguentar. Aí tem o coeficiente de convecção também, que em Transcal a gente visualiza isso, que depende da natureza das propriedades do fluido. Aí depende de velocidade, geometria do sistema, depende de várias coisas. O coeficiente de convecção. O que é importante dizer é que esse parâmetro independe da natureza do material ou do componente, né?
material do componente. Ou seja, a gente não vai ver esse coeficiente de convecção em algum índice de mérito, porque ele não depende da natureza do material. Ele depende de outros fatores. É mais dependente do fluido do que do material em si. Né? Aí tem uma tabela mostrando ciclo de aplicações, tensões térmicas pode resultar em fratura, foi o que eu falei anteriormente, a fadiga térmica. A restrição do movimento, impedimento da deformação livre do sistema é um fator que influencia muito nessa questão de fadiga térmica, de surgimento de tensões térmicas. Né? Aí tem como calcular até a tensão associada a uma variação de temperatura. Né? E calculando isso, eu consigo até tirar um índice de mérito aí, porque se a gente observar essa equação aqui, a gente vê que a tensão de fratura do material, a propriedade do material, o lambda, que aqui é a condutividade térmica, é associado ao material, o módulo da cidade e o coeficiente de expansão também. Então, a partir disso, eu já consigo tirar um índice de mérito aí, né? Que aqui a gente chama de parâmetro de choque térmico nessa situação. Lembrando sempre, índice de mérito ele é sempre associado a propriedades do material, propriedades que dependem do material. Por isso que eu falei, o coeficiente de convecção nunca vai aparecer em um índice de mérito, porque ele depende exclusivamente do fluido, não do material. O de convecção, né? O de condução depende do material. E tem como que tem alguns valores aí de índices de mérito para esses materiais aí, mas não é tão importante. O comento da brasagem, né? Que a brasagem o processo de brasagem ele naturalmente gera tensões térmicas na junta, né? Então o material ele já está mais propenso à falha. Então em aplicações de responsabilidade não posso fazer união através de brasagem, né? Porque vai haver tensões térmicas ali, tensões térmicas residuais. Eu posso atenuar essas tensões fazendo um resfriamento extremamente lento e a inserção de uma intercamada dúctil, mas ainda assim através da brasagem, vai haver tensões térmicas no material. Deixa eu ver aqui. É isso aí, acho que a questão de propriedades térmicas é isso aí. Como falei, até aqui esse capítulo é mais que uma revisão, mais que uma introdução do que vai vir adiante nos outros capítulos. Né? A parte mais importante está nessa parte final, que é o mapa das propriedades. Se a gente não entende o mapa das propriedades, a gente vai ficar perdido no curso inteiro aqui. Então, vou revisar essa parte aqui com mais atenção. Né? Aqui eu falo um pouco sobre a perspectiva macroscópica e microscópica, que tem uma analogia similar àquela de seleção de materiais por concepção e por detalhamento. Né? Como eu falei, às vezes na análise macroscópica eu vejo que a melhor solução é uma liga de alumínio com lítio. Mas na parte microscópica eu tenho que determinar qual tipo de liga eu vou usar dentro dessas ligas de alumínio com lítio, qual proporção entre alumínio e lítio, qual tratamento térmico eu vou usar. Então tem que analisar os resultados de ensaios, os valores das propriedades, então as normas, né? Então essa diferenciação dos dois. Aqui eu tenho mostrando o limite de escoamento, o alongamento também desse mesmo material, só que para diversos tratamentos térmicos diferentes. Né? Ele tem limite de escoamento, limite de extração e o alongamento. Né? Então a gente consegue observar que essas propriedades variam muito, se é extrudado, se é laminado, se o material ele é trabalhado a frio, se ele é solubilizado, se ele é envelhecido. Então, dentro da análise microscópica e do detalhamento, eu tenho um universo de parâmetros aí para analisar. Esse aqui foi o que eu estava dizendo anteriormente. E agora a parte mais interessante aqui, que são os mapas de propriedades. Né? Desculpa, vou tomar um pouco de água aqui para molhar a palavra. Bom,
O mapa de propriedades é exato. Em vez de focar muito na parte teórica, vou botar logo o mapa aqui. O mapa de propriedades é isso. Cada cor diferente aqui é uma classe de material diferente, né? De vermelho tem os metais, meio de laranja e amarelo são cerâmicos, roxos compostos, azuis polímeros, verdes materiais naturais, o verde claro que é mais na esquerda são as espumas, né? Então, esse mapa aqui é para resistência versus densidade. No eixo vertical da resistência, no eixo horizontal da densidade. Esse mapa ele relaciona as duas propriedades e localiza o material em relação a essas duas propriedades. O índice de mérito é a razão entre a resistência e a densidade. Sabendo o índice de mérito, tendo noção do índice de mérito, eu traço uma reta, né? Aqui nessa imagem também, claro, tem essa reta aqui, essa principal, né? Que é para o índice de resistência sobre densidade, né? É a análise dessas retas, dessas linhas guias que vai nos dizer qual é o material que eu preciso, né? Acho que aqui fica mais claro quando eu levar isso para frente. Só ressaltando aqui que o índice de mérito ele varia também de acordo com o tipo de carregamento, né? Uma barra em tração tem um índice de mérito, uma barra em flexão tem outro, uma placa em flexão é outro, né? Então, apesar em comum ser sempre resistência e a densidade, para esse caso, há variações de acordo com o tipo de carregamento e o tipo de geometria do meu material, né? Bom, as linhas retas, vamos lá, as linhas guias. Essas linhas são traçadas de acordo com o meu índice de mérito escolhido, de acordo com o tipo de carregamento e geometria do material. Se é placa, se é barra, se é tração, se é flexão, se é torção, enfim. Eu tenho um índice de mérito aqui. Eu vou traçar uma linha. Essa linha, quanto mais para cima e para a esquerda, quanto mais o material está para cima e para a esquerda em relação a essa linha, maior vai ser o índice de mérito e mais adequado, mais indicado a esse material, né? Essas linhas elas são equivalentes a, por exemplo, esse primeiro índice de mérito, que é tensão sobre densidade. Esse valor vai ser igual a uma constante. Beleza. Essa constante ela pode ser igual a 1, 2, 5, meio, 0,2. Quanto maior esse valor, quanto maior o índice de mérito, mais para cima e para a esquerda está a linha. Todos os materiais que estão sob a mesma linha, eles são equivalentes. Mecanicamente equivalentes, eles têm o mesmo índice de mérito, né? É claro que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não olha só o índice de mérito, a gente olha também um valor mínimo de modularidade, um valor mínimo de densidade, até porque aqui a gente está considerando até valores muito baixos de modularidade, valores muito baixos de densidade. Mas, enfim, a questão é as linhas guia. As linhas guia elas servem para nos mostrar o quão bem o material está, qual material é mais indicado, né? Tipo assim, comparando dois materiais, qual deles é mais indicado, né? Aqui, se a gente vê um material que está sob a linha guia 5, ele vai ser mais indicado do que o material que está sob a linha guia 1. Mas talvez o material que está sob a linha guia 1, mas tenha modularidade muito baixo, ele não te atenda, né? Da mesma maneira que o material da linha guia 5, se tiver uma densidade muito baixa, talvez não te atenda. Então, quanto maior o índice de mérito, mais para cima e para a esquerda vai estar a sua linha guia, né? Aqui eu tenho um exemplo, fica mais claro, eu acho que foi até um pouco prolixo aqui. Aqui eu escrevi isso de forma a ficar bem claro, para não ter risco de confusão, né? Aqui tem duas limitações, esse gráfico fica bem definido. Eu tenho um índice de mérito, que é igual a 2, que é essa linha aqui, né? E eu tenho a limitação de que o módulo de cidade tem que ser pelo menos 50 GPa. Então a minha área de pesquisa, a minha área de materiais que são candidatos tem que ser essa daqui. Ó. Só posso pegar materiais dessa área aqui, ó, Search Region,
que é a área de procura, a área de materiais candidatos, né? Por quê? Porque se minha limitação é um índice de mérito igual a 2, quer dizer que meu material candidato ele tem que estar acima e à esquerda dessa linha. Tem que estar acima da linha ali, falando grosseiramente, dessa linha aqui, né? Inclinada. E se eu coloco outra limitação de que o modo de elasticidade ele tem que ser maior que 50, isso me coloca, isso determina, limita mais minha região. Então é interessante que a gente tenha mais limitantes para reduzir essa região de procura, né? Eu acho que é bem intuitivo essa questão desse mapa de propriedades. O índice de mérito ele muda de um material para outro, né? De um material para outro. Se eu pegar uma liga de alumínio, uma liga de titânio e comparar o índice de mérito das duas, a gente vai ver que um vai estar muito mais esquerdo ou à direita do outro, né? Então é algo que varia muito com o material, né? Aí aqui é o que eu disse anteriormente. A ideia da seleção por concepção é você primeiro limitar qual material que você quer. Nesse caso aqui, ó, o meu material ele vai estar mais ou menos aqui dentro, aqui, ó, dessa área aqui. Provavelmente vai ser um compósito aqui ou um cerâmico aqui, né, que é o material que eu estou querendo. Isso lembrando, eu estou olhando só o modo de elasticidade e a densidade. Essa é uma primeira análise muito inicial. Então o material tem que estar aqui, entre esses dois candidatos aqui. Entre esses dois, tem que estar contido aqui nessa área do mapa de propriedades, né? É claro que esse mapa aqui ele é muito, não tem muita informação. Hoje em dia nós temos alguns softwares de engenharia que eles nos dão alguns mapas de propriedades extremamente bem completos. Então assim, se eu traçar uma linha aqui, outra linha, se eu traçar uma linha inclinada aqui, uma linha guia aqui, sei lá, com índice de mérito igual a 10, e traçar outra ali, ele vai me dizer exatamente quais são os candidatos, né? E vai me dizer assim, com exatidão, com detalhe, né? Que é importante, né? Eu estava querendo mostrar um desses softwares para vocês, inclusive que eu não achei nenhum bom gratuito. O mais top é da ANSYS, né? Não sei se é da ou do ANSYS, né? Que o pessoal de fluidos usa muito isso para fazer simulação. Da ANSYS tem um software chamado Granta. Esse Granta ele fornece informações extremamente precisas no mapa de propriedades, precisas e atualizadas, né? Tem um banco de dados muito completo, né? Então hoje em dia o que é feito é a análise através de software, né? Até mesmo para ciências materiais, né? Que é uma coisa que muita gente não associa muito esses softwares de engenharia à ciência dos materiais. Porém, quando a gente tem que lidar com um banco de dados muito grande, a solução é fazer uso de um software mesmo. Então, para fechar essa aula aqui, resumindo, eu fiz uma revisãozinha das propriedades, que é a parte assim mais que eu fui passando um pouco mais rápido, né? Que tem algumas são importantes, muitas eu vou ver depois. E para mim a parte mais importante dessa aula é essa parte de mapa de propriedades, né? Que é você visualizar assim qual material é melhor para analisando esse índice de mérito, de acordo com esse índice de mérito, né? Às vezes, se eu colocar o resultado em tabela, fica até mais fácil de ver, que é só você olhar qual índice de mérito é maior, né? Mas é basicamente isso. Quando for fazer o resumo, eu gostaria que vocês focassem mais no mapa de propriedades, entender como é que funciona o mapa de propriedades. Eu sei que o vídeo aula talvez fique um pouco ruim e confuso de explicar, fica fica um monólogo, né? Então, qualquer dúvida em relação a isso, por favor, falem comigo. Vocês acham que não entenderam ou entenderam errado, ou eu falei e vocês não entenderam nada, você leu e não entendeu nada, vocês podem falar comigo que eu vou tentar arrumar outro jeito de explicar. Beleza? Porque essa parte é muito importante. E é isso aí, agora vamos para a aula, para o capítulo 3. Bom, pessoal, o capítulo 3, rigidez, foi o último capítulo que a gente viu. Como eu já me estendi muito nos últimos 2 capítulos, eu vou tentar ser um pouquinho mais breve aqui, passar rapidamente para as coisas mais importantes. Esse capítulo fala sobre
a limitação do projeto, né, pela rigidez, né, pela deformação plástica, né. Aí eu introduzo aqui o que é deformação plástica, o que é deformação elástica, aquelas questões diferentes, aqueles conceitos principais, né, as diferenças entre os dois. Lei de Hooke, a seleção de materiais baseada em rigidez, na verdade, uma seleção de materiais baseada no critério de deflexão máxima, que é qual é o máximo permitido de deflexão que pode acontecer com aquele equipamento ou produto, né? Então, aqui eu falo bastante sobre rigidez, mas o foco, na verdade, é controlar o máximo de deflexão. Então, a gente vai encontrar aqui alguns, como até fiz exemplos no quadro na aula, né? Alguns índices de mérito que servem para isso, para relacionar duas propriedades pensando em controlar a deflexão, né? Aqui eu falo um pouco sobre modularidade, que é uma propriedade que independe da estrutura. Geralmente é encontrado através do ensaio de tração. Essa é a primeira coisa que a gente vê lá em Ciência dos Materiais. Pode-se determinar o valor do módulo da cidade através do cálculo da frequência natural, mas isso não é algo tão comum assim, né? Aqui eu tenho valores de módulo da cidade para vários materiais diferentes, né? E o que me consome um pouco mais de tempo nesse capítulo é falar um pouco sobre a rigidez em polímeros, né? Aqui eu tenho 4 tipos de comportamentos possíveis que os polímeros podem ter sob cargas de tração. Eu lembro que eu botei esse gráfico, só esse gráfico no slide, pedi para vocês falarem qual que era qual, vocês mandaram muito bem. Então acho que eu vou passar um pouco mais rápido nisso aí. Mas aqui está explicando bem, né, o comportamento de A, B, C e D, e aqui mostrando como que é esse comportamento em gráfico. Aqui eu falo quais são os parâmetros que controlam esse comportamento do polímero em tração, né, que é bem diferente da dinâmica dos metais, né. A estrutura do monômero, flexibilidade das moléculas, peso molecular, ligações cruzadas ou não, cristalinidade, assim por diante. Aí eu falo um pouco sobre os tipos de ligações. Né, ligações, estado livre de tensões é o estado A, o estado que ele está tensionado é o estado B. Livre de tensões é uma parada mais embolada, assim, entre aspas. O polímero mais cristalino tem uma maior velocidade, já que as moléculas estão mais próximas uma das outras. Né? Eu falo bastante sobre os polímeros aqui. Quando eu estava preparando essa aula, eu fiquei preparando o slide, na verdade, a apresentação, eu fiquei até um pouco na dúvida se eu entrava tanto em polímeros assim, porque é um caso à parte, né? Mas eu acho que é importante a gente saber, porque a tendência hoje é que a gente estuda muito metal como se a gente usasse principalmente metal. Só que como eu falei lá no início da aula, isso é uma coisa que a tendência é que ocorra equilíbrio, né? Que a gente use metal, polímero, cerâmica e compósito na proporção similar, né? E quando eu falo de polímero, eu não falo aqueles polímeros clássicos antigos, né? Eu falo novos polímeros também. Então, eu acho importante comentar isso aqui, pelo menos. Né? Fala um pouco sobre o grau de enroscamento aqui, sobre como isso influencia no módulo da cidade. É importante lembrar que os polímeros eles são uma série de cadeias, né? uma grande cadeia de hidrocarbonetos, né? Essas cadeias são ligadas por ligações covalentes, que são fortes. Para a gente aqui nesse caso são fortes. E as ligações entre uma cadeia e outra são feitas através de ligações de Van der Waals, são mais fracas. Né? Então as ligações intramoleculares elas são mais fortes que as intermoleculares. Isso no livro está super confuso. Eu acho que na apresentação eu consegui esclarecer mais. Só que é bom deixar bem claro. As ligações entre as cadeias, entre uma cadeia e outra, são as ligações intermoleculares. As ligações dentro de cada cadeia são as intramoleculares. O próprio nome já diz, intra-inter. Né?
Aqui eu falo um pouco sobre a influência da processabilidade no polímero. Isso aqui é importante, tá? Eu não estou entrando muito nisso aqui, porque são muitos detalhes e eu acho que a aula ia ficar muito longa. Mas é importante ler, até porque eu já falei isso antes lá na aula, na sala de aula. Né? Por que não aumentar o peso molecular indiscriminadamente, já que influencia positivamente na rigidez. Né? Eu explico bem isso lá. Aqui eu falo um pouco mais sobre os tipos de... Aqui eu falo que as ligações... Isso aqui que está um pouco confuso, eu vou até mudar isso aqui antes de mandar para vocês. As ligações intramoleculares são mais fortes que as ligações cadeia-cadeia. No livro ele inverte isso, então fica uma confusão de outro planeta. Né? Deixa eu só verificar se está certo aqui também. Traçando em direção paralela ao alinhamento, as primeiras ligações são mais solicitadas, enquanto os esforços perpendiculares ao alinhamento atuam sobre as ligações intermoleculares. Né? Porque o livro ele tem um... Eu não sei se foi mal traduzido, se... Enfim, não estava claro, nem estava... não estava claro isso. Né? Então, só para destacar novamente, a ligação intramolecular é a ligação dentro da cadeia. Ligação entre os átomos dentro da cadeia. Ligações covalentes. A ligação intermolecular é a ligação entre duas cadeias. Entre duas cadeias. São ligações mais fracas. Ligações de Van der Waals. Aí eu falo um pouco aqui sobre a variação com o tempo, que é esse comportamento viscoelástico dos polímeros, né, que não obedece à lei de Hooke. Né, isso até dá para fazer até um paralelo com fluidos, que tem um comportamento viscoso, né? Que é o comportamento do polímero é um comportamento intermediário, né? entre um comportamento totalmente viscoso e um comportamento totalmente elástico. Então, é uma característica bem diferente da característica normal dos metais. Eu falo um pouco sobre fluência, relaxação de tensões, a modularidade para polímeros, né, já que a deformação depende do tempo. Que eu tenho mostrando no gráfico como isso funciona. Material elástico, material viscoso, material viscoelástico. Que é a curva de fluência, né, que não é nosso foco aqui, mas a deformação nos polímeros ela funciona, em vez de analisar a curva tensão-deformação, eu analiso a curva de fluência. Né? Aí tem curvas isócronas, isométricas, modos de fluência. Aí eu tenho os exemplos aqui. Eu falei bastante disso na sala de aula. Espero que vocês se lembrem. Aí dei um exemplo aqui, 2 exemplos que eu acredito que vocês tenham copiado no quadro. Tenho 3 exemplos aqui na verdade. Como falei, estou querendo só revisar. E outra coisa, novamente, não precisa focar muito na parte matemática. Quero que vocês entendam bem os conceitos por trás da parte matemática. Eu não vou sacanear e colocar aquelas superequações super doideiras na prova, não. Eu acho mais importante a gente saber como é que funcionam as coisas. Né? Porque se precisar de fazer alguma conta ou fazer alguma análise desse tipo, a gente vai fazer. Mas no geral a gente precisa saber como é que funciona. Sabendo o conceito, tudo fica mais fácil. Aí eu tenho os elastômeros, né, que são polímeros, mas como eu disse lá no capítulo 1, eles algumas vezes em alguns livros classificam os elastômeros fora de polímeros. Eles deformam rapidamente sob carga, tem alto load de concentração quando deformados. Por cisalhamento segue a lei de Hooke e na tração não. Né? Aqui é uma curva de tensão e deformação para elastômero. A gente vê que não tem nenhuma parte que segue a lei de Hooke. Né? Não tem uma parte reta ali, uma curva meio que similar a formato da curva de fluência. Aqui eu falo um pouco da esterese, né, relacionando aquela curva. Né? A esterese é outro conceito importante, que é a tendência de conservar as propriedades na ausência do estímulo que as gerou.
né? Ou seja, às vezes ele permanece deformado mesmo que eu não tenha mais uma tensão aplicada ali, né? Que até vem em questão da viscoelasticidade. Então, é um fenômeno comum a esterese mecânica. Eu tenho umas analogias, uns paralelos de esterese em eletricidade também, né? No estudo de propriedades elétricas, mas é outra coisa. Mas é um conceito similar, na verdade, né? É a tendência de conservar a propriedade sem o estímulo que ela gerou. Aqui eu estou falando de tensão ou deformação. Na esterese elétrica, se eu não me engano, é sobre campo e carga, alguma coisa assim, não me lembro. Critério de projeto, deformações elásticas, né? Como eu falei, o objetivo todo desse análise de rigidez é conseguir fazer a seleção de materiais baseada na restrição da deflexão máxima. Tipo assim, eu quero restringir o máximo de deflexão que eu posso ter. Eu tenho algumas linhas guias aí, né? Lembrando que eu estou analisando agora o módulo de Young por densidade. Cada linha, salvo engano, é relacionada a um tipo de carregamento diferente, né? Tipo de carregamento, geometria diferente. Então, lembrando, mais favorável é mais em cima e mais à esquerda. É o mais favorável. Isso é o mais importante, né? Os materiais que estão sob a mesma linha é que tem o mesmo índice de mérito, é que eles são equivalentes. Porém, isso não quer dizer que tanto faz qualquer um dos dois, né? Tem que considerar também o valor da grandeza da densidade e o valor da grandeza do módulo de Young separadamente. Se a gente pegar ali, ó, talvez na mesma linha do aço eu encontre aí algum tipo de madeira. Só que a gente sabe que a módulo de Young do aço, a rigidez do aço é muito maior que a da madeira, né, no geral. Tá até aqui, ó. Bem aqui, o aço está aqui, as madeiras estão aqui. Então se tivesse uma linha traçada aqui, deixa eu traçar a linha aqui para ficar melhor de visualizar. Nossa, pô, essa linha nessa cor fica difícil. Enfim, se tivesse uma linha traçada mais ou menos aqui assim, passando perto aqui das madeiras, vamos supor que passasse pelas madeiras aqui. Eu ia saber que eles são materiais equivalentes, porém o aço tem um módulo de densidade muito maior, né? Aqui tá, creio, o crescimento que é logaritmo, então é bem maior. E a densidade da madeira é bem menor também. Então, o índice de mérito é uma grandeza, é um parâmetro que a gente utiliza muito, então a gente não pode esquecer também de olhar as duas outras grandezas separadamente. Aqui foi o que eu estava dizendo. Materiais acima da linha tem melhor desempenho, abaixo tem desempenho pior. Materiais sobre a mesma linha tem desempenho equivalente. Né? Os materiais que estão acima da linha têm desempenho idêntico aos que estão sobre a linha, porém a massa é menor. Né? Então o material é como se eu tivesse... tem dois materiais que têm o mesmo efeito, só que um tem a massa muito menor. Então, por que não usar o que tem massa menor? Né? Na maioria dos projetos a gente quer reduzir o peso, né? O aumento do peso geralmente indica o aumento do custo. Então, por que gastar mais se eu posso gastar menos? Né? Aí que eu falo que as linhas guias servem para apontar materiais equivalentes para diferentes modos de carregamento. Lembrando que nesse gráfico aqui, nesse mapa de propriedades aqui, cada linha de cor diferente se refere a um carregamento diferente, a geometria diferente. Melhor desempenho, o significado é menor deflexão para a mesma massa, ou seja, tem a mesma massa só que deflete menos, e o mesmo valor de deflexão para a menor massa, ou seja, deflete igual, mas tem a massa menor. Então isso é o melhor desempenho. O expoente do índice de mérito, ele equivale à inclinação da linha guia, né, de acordo com o carregamento. Né. Aí eu fiz, se não me engano, no quadro, a dedução das equações aí para esses três tipos de carregamento, um cilindro que está sendo tracionado ali longitudinal,
o outro cilindro que está bem apoiado ali, que está sofrendo um esforço naquela direção vertical ali, né, que está na transversal, né, não longitudinal. E uma placa sofrendo esforço de compressão, né, uma chapa, na verdade, sofrendo carga de compressão. Aí eu tenho os índices de mérito, né, para rigidez, resistência a dobramento, resistência a fratura, de todas essas geometrias, né? Então, como eu falei, eu não dou muita importância para a parte matemática, apesar dela ter sua relevância, porque a gente já tem tudo isso em forma de tabela. É bom a gente saber de onde veio, por isso que eu fiz isso aqui como exemplo. Mas, no geral, a gente tem isso tabelado, então não precisamos nos desdobrar muito para encontrar esses valores. Né? Eu fiz o exemplo do tanque, vocês devem ter copiado lá. Aqui eu tentei deixar mais claro aquilo que eu tinha dito antes, né? Que todos os materiais que estão na mesma linha guia, eles têm o mesmo índice de mérito. Aqui nesse caso, a linha tracejada aqui, todos os materiais que estão nessa linha têm o mesmo índice de mérito. Né? E com eles serão produzidos tanques com o mesmo peso e deflexão, mas espessura de parede diferente, né? Que é o caso do exemplo do tanque, né? Para finalizar o exemplo do tanque que eu tinha mostrado anteriormente. Aqui eu tinha até cheguei a limitar pelo modularidade aqui, se não me engano, o aço. O aço 210, geralmente 210 gigapascal. Aí aqui está mostrando os índices de mérito. Eu que a madeira tem um índice de mérito maior. Esse símbolozinho aqui na madeira quer dizer que as fibras estão paralelas, né? Aí aqui mostra a espessura, a massa e o índice de mérito. Uma tabela dessas já é o suficiente para a gente chegar à conclusão de qual material é mais indicado de acordo com apenas esses parâmetros. Né? Eu não estou considerando custo, não estou considerando tenacidade, não estou considerando várias coisas aí. Corrosão. É isso que eu falo aqui. Né? Porque tem várias outras coisas que eu não tenho considerado. Né? Baixo custo, razoável disponibilidade, fabricação mão de obra abundante, né? Pode ser tratado, revestido para corrosão. Então, assim, na maioria dos exemplos do livro, as análises elas são feitas muito simplificadamente, né? Na realidade não é assim. Esse aqui, como falei lá no capítulo 1, eu estou mostrando um critério. Selecionar usando um critério é muito fácil. O problema é quando misturam vários, né? Seleção de materiais e forma. Isso é uma parte importante que mostra o efeito da forma no índice de mérito. Como que a forma influencia a seleção. Né? Às vezes, dois materiais... porque a forma, a rigidez e o peso estão totalmente ligados. Às vezes, dois materiais com formas diferentes têm a mesma resistência, só que um tem um peso maior que o outro. Então, por que não usar o que tem um peso menor? Como que eu comparo isso? Né? Aí que eu, se não me engano, fiz até uns exemplos, né? Eu mostrei como calcula o fator de forma, né? Leva em conta o momento de inércia, a área, né? Isso para deflexão, para torção leva o momento de inércia em torção, que é o K ali. Opa, inflexão, desculpa. Aí a definição, né? Que o fator de forma ele mede a resistência de determinado perfil à deformação. Quanto maior o fator de forma, mais ele é resistente à deformação. Nossa referência aqui é uma geometria circular, né? De área circular. Então, calma só um minuto. Então, assim, a gente sabe que o fator de forma, na verdade, é usado para comparar. Né? O fator de forma igual a 1, o fator de forma igual a 5, quer dizer que o fator de forma de A igual a 1, o fator de forma de B igual a 5, quer dizer que a seção B ela suporta uma carga 5 vezes maior com a mesma deflexão e o mesmo peso. Acho que está muito claro aqui no slide. Tome cuidado para tentar esclarecer bem isso, porque é algo que pode até ficar confuso. Né? Aqui tem a parte matemática de como une o fator de forma com o índice de mérito. Colocar isso aqui no
no slide foi quase um exercício de tradução do livro, porque as contas tem muito erro, tem uns errinhos bem chatos que você fica perdido, mas enfim, se eu for indicar, se vocês forem ouvir minha indicação, recomendo que vocês façam através que vocês estudem através do slide, porque o livro está bem confuso, como eu falei da questão da intramolecular e intermolecular, né? Enfim, um fator de forma, que eu ia falar do perfil circular, acabei me perdendo um pouquinho. Um fator de forma igual a 4 quer dizer que o perfil com fator de forma igual a 4, ele vai ser 4 vezes mais rígido que um perfil circular da mesma área, né? Então o fator de forma ele sempre usa como referência um perfil circular de área equivalente, né? Ou seja, o fator de forma é o que a gente utiliza para colocar a forma, uma forma matemática de a gente levar a influência da forma para a rigidez, né? Tem índice de mérito aqui, índice de forma efetivamente aumentam o valor do índice de mérito. O índice de mérito, na verdade, aliás, o fator de forma, na verdade, ele funciona como se fosse um multiplicador para a rigidez, tanto a rigidez mecânica normal quanto a cisalhamento, né? Isso, se eu não me engano, eu fiz na sala também a dedução, né? Então, o fator de forma ele serve como se fosse um multiplicador do E ou do G, né? Que ele aumenta esses módulos, torna o material mais rígido ou menos rígido. Aliás, perdão, torna o material muito mais rígido ou só mais rígido, né? Que eles aumentam os valores lá, eles multiplicam. A gente pode visualizar aqui que eles estão multiplicando. Eu fiz outro exemplo do avião, né? Comparando o formato da asa elíptico e quadrado, se não me engano. Eu fiz esse exemplo na sala com vocês também. Elíptico não, desculpa, oval. Né? A gente conclui lá que a seção quadrada é melhor que oval. Por outro lado, a área transversal é quase igual, o que reflete na massa semelhante. Ou seja, com a massa semelhante, a seção quadrada é melhor que o oval, através da análise do índice de mérito. Aqui no caso aqui é o E vezes o fator de forma elevado a meio, né, sobre ρ. Aqui também coloca a massa e a deflexão. A deflexão no tubo oval em alumínio apresenta valor acima do limite superior. Isso aqui eu tinha feito na sala, não vou entrar muito nisso aqui não. Aqui ele observa, faz uma análise da tabela para cada material. Ele no livro, né? Eu só estou repassando para cá. Enfim, outra coisa muito importante. O fator de forma ele vai me dar um norte de qual forma é melhor, do ponto de vista de peso e de resistência. Porém, a gente tem que levar em consideração também o processo de fabricação de cada perfil e o custo da fabricação de cada perfil. Às vezes um perfil, sei lá, em T, ele tem uma resistência muito melhor do que um quadrado, só que o quadrado é mais fácil de fazer, então sai mais barato de fazer. Então a fabricação anda de mãos dadas com a seleção de materiais. Estou até enjoado de falar essa frase. Aqui eu tenho área, momentos de seção e fatores de forma para diferentes seções transversais, né? Eu tenho a área, o momento de inércia de J, eu tenho o momento de inércia flexão também, e fator de forma ali para deflexão e para torção. A torção não é tão utilizado assim, mas tem sua utilização. Geralmente o J é mais utilizado, né? O de deflexão é mais utilizado. Esse é outro exemplo, já está confundido com o anterior, que são 3 formatos ali. É o circular, o elíptico e o elíptico vazado ali, né? Eu fiz análise com vocês, isso aqui eu fiz em sala, não vou me estender nisso. Vamos lá, aí levando em consideração o índice de mérito, o índice de mérito não, perdão, levando em consideração o mapa de propriedades, eu consigo achar
umas coordenadas de acordo com os fatores de forma, que é exatamente isso que está aqui. Aqui no caso está dividindo, né? Que é como se fosse uma ilhinha. Né? Uma ilhinha que é tipo um equivalente considerando o fator de forma. Né? Mas enfim, ainda acho isso aqui um pouco confuso, porque lá a gente viu que multiplica, que ele acha tipo uma grandeza equivalente ao módulo da cidade. Então, eu particularmente não achei muito legal colocar isso aqui, quase não coloquei, mas como estava no livro, esses valores são utilizados como coordenadas para localização no mapa de propriedades. O fator de forma ele move o material para posições acima ou abaixo da linha original do índice de mérito. Né? Ele modifica a linha original do índice de mérito. Aí que eu tô terminando aquele exercício, né? Falando do tubo oval. Né? Lembrando que melhor e inferior se refere à seção circular. Uma ordem, isso aqui é aquela questão daquele exercício ainda, né, do oval. Eu vou passar isso adiante. Bom, essa parte final aqui do capítulo é molas mecânicas e amortecimento de vibrações. Quando se trata de critérios de deflexão máxima, as molas elas têm uma necessidade meio contrária às estruturas mecânicas comuns que a gente analisa, né? Porque a mola ela precisa defletir, né? A gente quer que ela tenha uma deflexão grande, que consegue armazenar bastante quantidade de energia. Então a função da mola é essa. Geralmente a estrutura mecânica que a gente analisa são estruturas que não podem defletir, né? Que não podem defletir muito. A gente quer evitar uma deflexão muito acentuada. É o contrário aqui nas molas, né? E a gente faz essa análise através da análise de energia, né? O U, que a gente está vendo aqui, ele representa a energia armazenada. Pode ser usado como índice de mérito, já que é a função de propriedades do material, né? Ou seja, como eu falei anteriormente, índices de mérito, eles são uma união de propriedades intrínsecas ao material. Né? Então, como o U ele é determinado através de várias propriedades intrínsecas ao material, ele pode ser usado como índice de mérito também. O M é a relação de U com a massa, né? Que é quase a mesma coisa ali. Então esse índice de mérito usado com base em energia é usado para fazer comparações em termos de massa necessária para desempenhos idênticos. É uma mesma questão. Mesmo desempenho, um tem mais massa ou tem menos massa. Em termos de mola construídas com diferentes materiais. Aqui tem o mapa de propriedades, evidenciando isso que eu disse. Né? A gente vê que nessa parte superior esquerda eu tenho o mínimo armazenamento de energia por unidade de volume. E na parte inferior direita eu tenho o máximo armazenamento de energia por unidade de volume. Né? Nesse caso aqui ele vai flambar antes de deformar. E aqui no canto superior esquerdo ele deforma antes de flambar. Né? Então os melhores materiais são aqueles que eles flambam antes de deformar. Né? Flambam, não sei nem se isso é um verbo, né? Eles sofrem flambagem. Como eu falei, quando está falando de fratura frágil e dúctil, para a gente é muito importante que o material ele deforme antes de fraturar. Então aqui é a mesma lógica, eu quero que ele flambe antes de deformar. Deformar permanentemente. Né? As linhas guias sigma ao quadrado, tensão ao quadrado sobre modularidade são usadas para comparação de materiais no mapa de propriedades. Né? E é isso. Né? Agora, amortecimento de vibrações. Essa parte é também importante porque isso é um problema muito comum na área de engenharia mecânica, né? A questão de amortecer vibrações, principalmente no pessoal que trabalha com, por exemplo, motores. Né? Tem a questão da absorção da energia de vibração ali. A gente faz essa análise através da frequência natural de vibração.
né? A gente faz algumas correlações matemáticas e tenta correlacionar alguma propriedade relacionada ao amortecimento com propriedade do material. Uma grandeza útil para definir a capacidade de amortecimento é o coeficiente de perda, né? Coeficiente de perda, que é o Nzinho, eu não sei como é que fala esse símbolo em grego, neta, eta, não sei. Já vi, mas eu não lembro. É o símbolo que a gente usa para eficiência, geralmente, né? É o coeficiente de perda, que ele mostra basicamente o quanto que o material... Esse coeficiente de perda, o nome é até meio suspeito, mas ele mostra basicamente o quanto que o material absorve de energia, de forma grosseira falando. Quanto maior for esse coeficiente de perda, mais energia vai ser absorvida, né? A gente pode visualizar isso através desse mapa de propriedades, né? A gente vê que aqui em cima, aqui onde estou passando o mouse agora, que é a borracha, ele absorve muita energia. O coeficiente de perda é muito maior do que esses daqui, as cerâmicas estão aqui embaixo. São materiais que não absorvem energia. Você imaginou usar uma cerâmica para... uma cerâmica assim, da clássica, né? Para fazer algum tipo de amortecimento? Não é válido, né? Então, a ideia aqui é o coeficiente de perda, para boa absorção, ele tem que ser grande. Tem que ser grande. Né? E a rigidez tem que ser geralmente pequena, né? Então, por isso que as borrachas geralmente são as mais utilizadas aí como amortecedores de energia. Amortecedores e absorvedores de energia, né? Aí eu falo um pouco sobre o efeito termoelástico, né? Tem uma relação inversa entre o aumento do coeficiente de perda e redução do modo de elasticidade. A gente pode ver que, na verdade, os materiais eles estão como se fosse numa linha decrescente aqui, com inclinação negativa, mostrando que quanto maior o modo de elasticidade, geralmente é menor o coeficiente de perda. Ou seja, materiais mais rígidos geralmente não absorvem muita energia, né? Por outro lado, os materiais menos rígidos absorvem mais energia, o que é até um pouco intuitivo, né? Isso acontece porque as cerâmicas, no caso ali, são materiais que não têm muitos mecanismos de dissipação de energia, né? Que tem um coeficiente de perda muito menor que das borrachas. Então, só para destacar isso aqui, o coeficiente de perda é a capacidade do material absorver energia. É um valor que a gente utiliza, uma grandeza que a gente utiliza para determinar, para quantificar a capacidade do material de absorver energia. Isso está explicado ali, se for ler com mais cuidado, né? Fiz um exemplo aqui da cuba com o gabinete, o transdutor e o oscilador. Lembro que eu fiz isso na sala. Tem a fazer análise de teoria de vibrações, análise dependendo do que eu quero do material, se eu quero que ele vibre, se eu quero que ele não vibre, se eu quero que ele amorteça, né? Isso tem que estar em mente, lembrando daquela análise da concepção, análise primordial que a gente faz em seleção de materiais. Aí aqui tem a tabela final do resultado. Foi encontrado usando essa equação que está lá no início, né? Relacionando rigidez com propriedades de vibração, né? Lembrando que para esses casos onde vibração é importante, o coeficiente de perda também é importante, né? Ele ajuda a quantificar essa questão da vibração. E é isso, encontrei uma resposta aqui, né, para esse último exemplo. E é isso. Então para finalizar, essa aula sobre rigidez, foi a última coisa que a gente viu antes do início da pandemia, foi exatamente essa questão de se analisar de se descobrir, na verdade, como que a gente analisa a deflexão máxima do material. Quais são os parâmetros que a gente tem que analisar? É porque nessas aulas, vocês vão ver que essas aulas que vão seguir, eu falo muito sobre a propriedade em si, hoje foi a rigidez, e em seguida eu mostro como que essa propriedade é colocada no mapa de propriedades, né? No caso aqui eu queria ver critérios de deflexão máxima, então geralmente eu analiso a rigidez, a tensão de escoamento e densidade, ou rigidez e densidade geralmente.
Faço a comparação também com a deflexão máxima, com a massa, né? Apesar de a gente analisar a densidade, é também importante fazer análise da massa individualmente. Então a ideia aqui é dar um panorama geral sobre o critério da rigidez. Lembrando, é muito fácil a gente selecionar um material usando só a rigidez, sendo esse nosso único critério. Só que em casos reais a gente tem que lidar com vários critérios ao mesmo tempo, então torna-se tudo mais difícil, né? Para finalizar aqui no capítulo eu falei de molas de amortecimento de vibrações, né, que são duas vertentes, duas coisas um pouquinho diferentes aí dentro de rigidez, né? A gente vê que a vibração e a rigidez está ligado, né? Apesar do foco maior ser no coeficiente de perda. E nas molas o comportamento desejado por um material de uma mola é diferente do comportamento desejado por um material estrutural. Isso é até um pouco óbvio se a gente parar para pensar, né? A mola tem que ter ela tem que conseguir ter uma grande deflexão. Materiais para a função estrutural eles não podem defletir muito, tem que controlar melhor isso, né? Enfim, é isso aí. Aí semana que vem eu lançarei as aulas sobre o capítulo 4, que é a resistência mecânica. Eu falei que ia ser um pouco corrido, acho que a aula ficou muito grande, para falar a verdade. As próximas aulas eu tentarei que sejam menores. Hoje foi um apanhado geral do que a gente já viu, então é normal que seja maior, né? Mas é isso então, povo. Até semana que vem.